Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Juliana Silva e é uma honra te receber aqui. Se você está me acompanhando desde o primeiro vídeo, quero te dizer que eu estou muito feliz com a sua companhia. E se você está chegando aqui agora, aqui em cima nos cards tem a playlist completa para você aprender sobre o limite zero e o Ho'oponopono junto comigo. Ficamos alguns dias sem postar vídeo. Acredito que você vai perceber que a minha voz ainda tá um pouquinho diferente. Eu adoeci, precisei ficar uns dias afastada e por isso a gente não conseguiu subir o vídeo antes. Mas hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial. É o último vídeo do nosso estudo guiado. Então você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que as considerações finais desse vídeo vão ser surpreendentes. Lá no finalzinho também, eu já vou trazer para você qual é o próximo livro do nosso estudo. Sim, eu quero continuar com você juntinho comigo, despertando a sua consciência, trazendo seu autoconhecimento e ajudando você a transformar a sua vida. Vem comigo? No vídeo de hoje, nós faremos o capítulo 13, o 14 e as considerações finais. O capítulo 13 se inicia na página 183 e chama Charutos, Hambúrgueres e Matando o Divino. Vocês já observaram tanto que os títulos desse livro, a cada capítulo, eles são surpreendentes? Pois é, o Joey, cada capítulo, escolhe um título sensacional. E esse capítulo, que é muito especial, não podia ser diferente, né? A prefácio dele é uma frase do Dr. Israel Hewlett e diz o seguinte: a limpeza ajuda a reduzir a hipoteca sobre a sua alma. Certo dia, Dr. Hewlett quis sair para comer alguma coisa. Só consegui me lembrar de um local que estaria aberto. Um lugar que vendia hambúrgueres chamado Burger Bang. Eu nem mesmo estava com vontade de mencionar o lugar, já que imaginava que o Dr. Hewlett não iria comer algo que não fosse saudável. Eu adoraria comer um hambúrguer, exclamou ele, obviamente entusiasmado. Quero um cheeseburger de 2 andares no pão branco, pediu o Dr. Hewlett. Você não está preocupado com o queijo, a carne e o pão? Perguntei. Nem um pouco, retrucou ele. Como um cachorro quente apimentado todos os dias no café da manhã. Adoro esse tipo de comida. O que é perigoso não é a comida, explicou o Dr. Hewlett, e sim o que você pensa a respeito dela. Antes de comer qualquer coisa, digo mentalmente para a comida: eu te amo. Se estou trazendo qualquer coisa para essa situação que faria com que eu me sentisse mal enquanto estivesse comendo você, não é você. Não é nem mesmo eu. É algo que ativa aquilo pelo que eu estou disposto a ser responsável. Em seguida, saboreio a refeição, porque agora a comida está purificada. Fiquei ansioso quando mostrei minha casa para o Dr. Hewlett. Tenho charutos na sala de ginástica. Aqui já é o Joey, em outro momento, quando ele recebe a visita do Dr. Hewlett na casa dele. Então ele começa dizendo que quando o Dr. Hewlett foi lá visitar, ele ficou muito receoso, inseguro, com medo do que seria a opinião do Dr. Hewlett quando descobrisse que ele ia ter na casa dele charutos que não são saudáveis. O que é isso? Perguntou Dr. Hewlett. Charutos, repeti com um suspiro. Você fuma enquanto se exercita? Não, eu fumo à noite, expliquei. É a hora em que medito. Eu me sento no terraço, fumo e sinto a gratidão pela minha vida. O Dr. Hewlett ficou em silêncio por um momento. Acho que você deveria fumar um charuto com o seu panós. Como assim?
Tirar uma foto ao lado de Francine, Francine é o nome do carro, tá, gente? Tirar uma foto ao lado de Francine com um charuto na mão? Pode ser, mas eu estava pensando em você fumar enquanto dá um polimento no carro ou tira o pó dele. Achei que você ia me ridicularizar por fumar. Acabei confessando a ele. Uma pessoa leu meu blog, viu que eu mencionava charutos e me escreveu dizendo que eu estava colocando toxinas no meu corpo e causando um dano a mim mesmo. Imagino que essa pessoa nunca tenha ouvido falar no costume dos índios norte-americanos de passar o cachimbo da paz, comentou ele. Ou em como fumar em muitas tribos é um ritual de passagem e também uma maneira de estabelecer um vínculo, compartilhar e ser uma família. Pessoal, vocês estão conseguindo observar o tanto que o Dr. Hughley leva a vida com tranquilidade? Quanto mais eu leio esse livro, mais fica claro para mim o quanto ele realmente se entrega, permite experienciar a vida, criar experiências físicas, viver aquilo que ele tem vontade de viver de uma forma leve e graciosa, sem rigidez, sem autocobrança, sem crítica, sem julgamento, porque ele está nessa entrega que é tão elevada, essa conexão com o divino, que quando ele se vincula nessa energia perfeita do amor de Deus, ele entende que tudo o que existe é uma criação com a permissão de Deus. Então, quando ele fala aqui de comer hambúrgueres, cachorro-quentes, charutos, existe uma crença coletiva de que tudo isso é muito prejudicial. E de fato é. Mas tudo que é em excesso prejudica muito. Ainda assim, o que o Dr. Hughley faz? Ele se lembra de que ele está vivo, de que ele está encarnado, de que ele está vivendo experiências terrestres. Então, ele sempre se conecta no amor, purifica o máximo que ele pode, aquele item, o hambúrguer, aquela fritura, e depois ele vivencia a experiência. Muito interessante, né? Tem algumas técnicas energéticas como o Reiki, o próprio Theta Healing que eu sempre falo aqui com vocês, onde a gente faz esses processos de purificar tudo aquilo que a gente vai trazer para o nosso interior. Continuando, página 186. Eu estava novamente aprendendo que o segredo para o Dr. Hughley é amar todas as coisas. Quando fazemos isso, a coisa se modifica. Fumar faz mal quando achamos que faz mal. Os hambúrgueres são nocivos quando achamos que eles são nocivos. Como acontece com tudo nas antigas tradições havaianas, tudo começa com o pensamento. E o grande agente de cura é o amor. Certa noite, ofereci um teleseminário e contei a todo mundo as minhas experiências com o Dr. Hughley. As pessoas ouviram atentamente e fizeram perguntas. Pareciam entender o que eu estava explicando, mas para minha surpresa, no final da chamada, elas retornaram ao seu modo habitual de pensar. Embora todas tenham concordado que precisamos assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida, aquelas pessoas estavam uma vez mais falando sobre os outros. Embora todas tivessem concordado que o método de limpeza do Dr. Hughley me ensinou era poderoso, elas retornaram aos antigos hábitos. Admito que inicialmente achei isso frustrante, mas depois compreendi que eu também tinha que fazer uma limpeza nisso. Afinal de contas, se eu assumo 100% de responsabilidade pelo que eu experimento, eu estou experimentando aquelas pessoas. E se a única ferramenta que posso usar para fazer uma purificação é
eu te amo, então eu preciso fazer uma limpeza no que vejo nos outros, já que o que eu vejo neles está em mim. Muito profundo tudo isso. E se você que está me acompanhando até a primeira aula ainda não entendeu isso, gente, precisa expandir a consciência e entender. A nossa mente subconsciente e inconsciente, ela tem muitos ganhos quando a gente está fazendo algo, como culpar, julgar e condenar os outros. É muito mais fácil quando a culpa é do outro. Mas quando você é capaz de assumir 100% da responsabilidade por tudo que você está experienciando, inclusive experienciando pessoas e situações ruins para você, você ganha capacidade, autonomia e habilidade para transformar a sua vida. Essa pode ser a parte do Ho'oponopono mais difícil de entender. Não há nada lá fora. Tudo está em você. Tudo que você experimenta, você o faz dentro de si mesmo. Um homem me lançou um desafio em relação a essa questão, perguntando: e os 50 milhões de pessoas que votaram no presidente que eu não gosto? Eu claramente nada tive a ver com as ações delas. Onde você experimenta essas 50 milhões de pessoas? Indaguei. Na minha cabeça, como notícias. Dentro de você? Perguntei. Bem, eu processo as informações dentro de mim, sem dúvida, mas elas estão fora de mim. Não tenho 50 milhões de pessoas dentro de mim. Na verdade, você tem, disse eu. Você as experimenta em você, de modo que elas só existem se você olhar para dentro de si mesmo. Mas eu posso olhar lá para fora e vê-las. Você as vê dentro de si mesmo, continuei afirmando. Tudo o que você processa está em você. Se você não processar uma coisa, ela não existe. Decidi então testá-lo mais um pouco e perguntei: você é capaz de me dizer qual será o seu próximo pensamento? Ele ficou quieto por um momento, desejando dar uma resposta, mas compreendeu que não poderia fazê-lo. Ninguém pode prever o que vai pensar em seguida, eu disse. Você pode verbalizar o pensamento depois que ele lhe ocorrer, mas o pensamento em si surge do inconsciente. Você não tem controle sobre ele. A única escolha que você tem a fazer é agir, ou não, em função do pensamento depois que ele aparece. Você pode fazer uma série de coisas depois que o pensamento surge, mas ele está sendo gerado no seu inconsciente. E expliquei. A fim de limpar o inconsciente para ter melhores pensamentos, você precisa fazer outra coisa. Como, por exemplo? Bem, estou escrevendo um livro a respeito do assunto, retruquei, referindo-me ao livro que você agora tem nas suas mãos. E o que isso tem a ver com os 50 milhões de pessoas lá fora? Elas não estão mais lá fora do que os seus pensamentos, eu disse. Tudo está dentro de você. Tudo o que você pode fazer é uma limpeza a fim de remover o repositório de programas na sua mente. À medida que você vai fazendo a limpeza, os pensamentos que surgem vão sendo mais positivos, produtivos e até mesmo amorosos. Ainda acho que tudo isso é uma loucura, disse ele. Vou fazer uma limpeza nisso, retruquei. É extremamente provável que ele nunca tenha entendido.
Mas para que eu chegue ao limite zero, preciso assumir total responsabilidade pelo fato de ele não estar entendendo. A memória dele é a minha memória. O programa dele é o meu programa. E o fato de ele o ter expressado para mim significa que eu o compartilho com ele. Assim, à medida com que eu for me limpando do programa, o mesmo acontecerá com o homem. Lembra de algumas aulas atrás, onde a gente falava sobre o inconsciente coletivo e como, em algum nível, as nossas mentes estão todas conectadas e que todas essas informações elas estão disponíveis? Por isso que quando a gente experiencia algo que vem do outro para nós, se essa pessoa trouxe isso para mim, significa que algo em mim se conectou com isso que a pessoa trouxe. E por isso que assumir 100% dessa responsabilidade me coloca na responsabilidade de ter que purificar isso em mim também. E o Joy faz isso de uma forma muito linda, né? O fato de eu dizer eu te amo enquanto trabalho, escrevo, leio, me divirto, converso ou penso é a minha tentativa de purificar, apagar e eliminar tudo entre mim e zero. Certa manhã, o Dr. Rolland disse que visualizou um logotipo para mim, contendo um trevo de 4 folhas. Você precisa encontrar um artista que faça um esboço de logotipo para você, comentou o Dr. Rolland. Mais tarde, fomos dar uma volta juntos a pé na cidade. Almoçamos e depois visitamos algumas lojas. A primeira delas continha trabalhos artísticos em vitral. Ficamos impressionados. Enquanto admirávamos o trabalho, a dona da loja disse: se algum dia precisarem de um logotipo ou um esboço, podemos desenhá-los para vocês. O Dr. Rolland sorriu e se inclinou para mim. E eu sorri e me inclinei para ele. Atuar a partir do zero fez o sincronismo acontecer. Talvez você vai se lembrar que lá no início, nas primeiras aulas, o Joey comenta muito que depois que ele começou a praticar o Ho'oponopono sempre, em todos os momentos, e limpar ele com muita frequência, ele começou a experienciar milagres na vida dele, a vida se sincronizando para que tudo acontecesse para ele da melhor e mais elevada maneira. E esse relato que ele faz aqui, gente, é só um dos milagres que ele traz no livro. Quando você lê o livro na íntegra, lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link da Amazon para você comprar o livro e fazer esse estudo comigo. Você vai observar que dentro do livro ele conta vários e vários milagres, de programas da TV que ele apareceu, de filmes que ele foi convidado, de ideias que surgiram para ele. Então só mostra para nós que praticar o Ho'oponopono nos leva para uma condição de conexão com o divino que permite que a vida sincronize e nos conecte com tudo aquilo que é para o nosso bem maior e mais elevado. Uma vez mais, o divino estava provando que é ele quem tem todo o poder, não eu. Tudo o que eu posso fazer é uma limpeza para ouvi-lo e obedecer-lhe. Ontem à noite, passei 1h30 no telefone com um autor de best-sellers e guru de autoajuda. Sou fã dele há anos. Adoro os livros dele. Sou um admirador da mensagem que ele passa. Como ele também aprecia o meu trabalho, finalmente entramos em contato um com o outro e conversamos. No entanto, fiquei aturdido com a nossa conversa. Comecei a me dar conta de que quase todo mundo, até mesmo os especialistas em autoajuda, que tentam nos ensinar como devemos viver, inclusive eu, não tem a menor ideia do que está fazendo. Falta às pessoas uma peça no quebra-cabeça.
Essas pessoas chegam a um ponto em que pensam que o que funcionou no passado para elas sempre dará certo no futuro, tanto para elas quanto para todas as outras pessoas. No entanto, a vida não é assim. Somos todos diferentes e a vida está sempre mudando. Justo quando pensamos que descobrimos tudo, surge uma mudança e a nossa vida, mais uma vez, se descontrola. O Dr. Hugh Lane nos ensina a entregar os pontos e a confiar no divino, enquanto purificamos constantemente os pensamentos e as experiências que vêm à tona no que diz respeito a ouvir o divino. Por meio desse trabalho contínuo, podemos eliminar as ervas daninhas dos programas para que possamos conduzir melhor a vida com tranquilidade e dignidade. Eu adorava passar momentos com o Dr. Hugh Lane. Ele nunca parecia se importar com as minhas perguntas. Sempre, sempre, sempre. Tudo voltava ao único refrão que curava todas as feridas. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Quando estive em Varsóvia, na Polônia, no final de 2006, decidi apresentar a ideia de limite zero e do estado zero à minha audiência. Mas um homem me fez uma pergunta interessante. As pessoas aqui na Polônia passam o dia inteiro rezando para Deus e indo à igreja. E, no entanto, tivemos guerra. A nossa cidade foi bombardeada por Hitler. Vivemos muitos anos debaixo de uma lei marcial e temos sofrido. Por que essas orações não funcionaram? E o que essa prece havaiana tem de diferente da nossa oração? Em seguida, dei a seguinte resposta. As pessoas não recebem o que dizem, mas sim o que sentem. A maioria das pessoas que rezam não acredita que será ouvida ou ajudada. Quase todas as pessoas rezam porque estão desesperadas, o que significa que atrairão uma quantidade maior do que estão sentindo, ou seja, o desespero. No entanto, quando voltei aos Estados Unidos, escrevi para o Dr. Hugh Lane e perguntei-lhe o que ele teria respondido. E ele me respondeu com o seguinte e-mail. Ao Akua. Obrigada pela oportunidade de fazer uma limpeza no que quer que esteja acontecendo em mim que eu vivencio com a sua pergunta. As pessoas não se veem como a origem de suas experiências. Raramente o suplicante dirige suas preces para o que está acontecendo nele mesmo. Paz do eu e Rael Kala. Gente, esse trecho aqui eu preciso comentar, porque volta naquilo que a gente estava conversando agorinha. É muito fácil, é simples, é econômico quando a gente dirige a razão dos nossos desafios, das nossas dores, das nossas dificuldades para o outro. O externo está além de nós e por isso a gente acha que somos vítimas do externo. Agora em junho, eu tô gravando esse vídeo no finalzinho de maio de 2024 e em junho de 2024 completa 11 anos que eu atendo o consultório, que eu sou psicóloga e cuido de pessoas. E quando eu me tornei psicóloga, eu sempre quis ajudar as pessoas a curarem nelas algo mais profundo do que às vezes elas traziam. E algo que eu pude vivenciar nesses 11 anos de carreira é que é muito desafiante você se conectar profundamente com quem você é. E já abrindo um parêntese aqui, dando um spoiler do que a gente vai falar no final do vídeo,
O próximo livro que a gente vai estudar, eu escolhi pensando exatamente nisso. Como o Ho'oponopono é uma técnica que traz para nós a consciência de que somos 100% responsáveis pelas nossas experiências e que quando nós assumimos essa responsabilidade e fazemos uma limpeza em tudo isso, a gente se conecta com aquilo que é leve, que é genuíno, que é gracioso, conseguimos manifestar milagres na nossa vida. Eu acredito que para você que quer realmente transformar a sua experiência de vida, você também vai precisar fazer esse caminho de conectar com você de uma forma muito mais profunda. E esse é o tema do nosso próximo livro. Mas vamos continuar aqui, que lá no final que eu vou te contar que livro que é. Então fica comigo até lá. Adorei a resposta perfeitamente sincera do Dr. Hewlett. Repetidamente, o tema dele é que nada está fora de nós. A maioria das pessoas reza como se não tivesse nenhum poder ou responsabilidade. Entretanto, no Ho'oponopono, somos totalmente responsáveis. A prece é pedir perdão pelo que haja em você que causou a circunstância externa. A prece é religar-se com o divino. O resto é acreditar que o divino irá curá-lo. À medida que você for ficando curado, o mesmo acontecerá com o que está do lado de fora. Tudo, sem exceção, está dentro de você. À medida que eu continuava a crescer e ter novas ideias, comecei a ficar preocupado, achando que todos os meus livros anteriores estavam incorretos, iriam induzir as pessoas ao erro. Em The Attractor Factor, por exemplo, elogiei o poder da intenção. Agora, anos depois de escrever o livro, eu sabia que a intenção era um divertimento do tolo, um brinquedo do ego, e que a verdadeira fonte do poder é a inspiração. Eu agora também sabia que aceitar a vida é o grande segredo da felicidade e não controlar a vida. O melhor que temos a fazer é seguir a corrente enquanto purificamos constantemente qualquer coisa que apareça no nosso caminho. Comecei a me sentir como Neville Goddard deve ter se sentido. Neville é um dos meus autores místicos prediletos. Neville explicou que o mundo está de fato sob o nosso domínio. Basta dizermos ao divino ou a Deus o que queremos e nos será entregue. No entanto, nos seus anos mais maduros, depois de 1959, Neville despertara para um poder maior, o de nos entregarmos e deixarmos que o divino atue através de nós. Os seus livros são como uma escada, explicou o Dr. Hewlett. As pessoas se encontram em diferentes degraus ao longo do caminho. Os seus livros falam com elas onde elas estão. À medida que elas usam um determinado livro para crescer, ficam prontas para o seguinte. Você não precisa fazer o recal de nenhum livro. Todos são perfeitos. Enquanto eu pensava nos meus livros, em Neville, no Dr. Hewlett e em todos os leitores do passado, do presente e do futuro, tudo que eu pude dizer foi: sinto muito, por favor me perdoe, obrigada, eu te amo, purifique, purifique, purifique. E assim encerramos o capítulo 13. Capítulo 14. A verdade por trás da história. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Esse capítulo ele vai voltar novamente lá naquele caso muito misterioso e curioso, onde o Dr. Hewlett atuou como médico
como psicólogo, lá na penitenciária, curando tantos detentos. Essa era uma história que instigava muito Joey, e ao longo do livro você deve ter me acompanhado nas aulas e percebido que o Joey mantinha uma curiosidade muito grande e que ele queria esmiuçar essa história no máximo do que fosse possível para ele. Então ele começa aqui o capítulo dizendo: eu ainda tinha perguntas a fazer ao Dr. Hulem. Ele não tinha me contado toda a história a respeito do trabalho no hospital psiquiátrico. Você nunca viu os pacientes? Perguntei de novo certo dia. Nunca mesmo? Eu os via no corredor, mas nunca os atendi como pacientes no meu consultório, respondeu ele. Certa vez, um deles me disse: você sabe que eu poderia matá-lo? Aposto que você poderia fazer um bom trabalho, repliquei. O Dr. Hulem prosseguiu dizendo: quando comecei a trabalhar com os criminosos com problemas mentais no hospital estadual, tínhamos 3 ou 4 ataques importantes por dia entre os pacientes. Naquela época, havia mais ou menos 30 pacientes na ala. As pessoas eram algemadas, colocadas no isolamento ou ficavam restritas à sala. Os médicos e as enfermeiras andavam pelos corredores de costas para a parede, com medo de serem atacados. Depois de apenas alguns meses de limpeza, testemunhamos uma mudança. As algemas e o isolamento foram eliminados e as pessoas tiveram permissão para sair e fazer coisas, como trabalhar e praticar esportes. Mas o que ele fez exatamente para iniciar essa transformação? Precisei assumir uma completa responsabilidade dentro de mim por ter tornado os problemas concretos fora de mim, disse ele. Tive que purificar os meus pensamentos tóxicos e substituí-los por amor. Não havia nada de errado com os pacientes. Os erros estavam em mim. Como explicou o Dr. Hulem, nem os pacientes, nem mesmo a ala sentiam amor. Assim, ele amava tudo. Eu olhava para as paredes e percebia que elas precisavam ser pintadas, me disse ele. Mas a nova tinta não aderia. Descascava imediatamente. Eu então disse às paredes que eu as amava. Um dia, alguém decidiu pintá-las e dessa vez a tinta aderiu. E todos os pacientes foram liberados? 2 deles nunca foram, respondeu o Dr. Hulem. Foram transferidos para outro lugar. De resto, a ala inteira ficou curada. Ele então acrescentou algo que verdadeiramente me ajudou a compreender o poder do que ele fizera. Se você quiser saber como eram as coisas durante aqueles anos, escreva para Omaka Okala Hamaguchi. Ela trabalhou como assistente social no período em que eu estive lá. Segui o conselho dele. Ela escreveu o seguinte e-mail para mim. Caro Joey, fui a assistente social designada para a recém-inaugurada unidade forense no Hospital Psiquiátrico Estadual do Havaí. Essa unidade se chamava Closed Intensive Security Unit. Ela abrigava pacientes detentos que frequentemente haviam cometido delitos graves e monstruosos, como assassinato, estupro, agressão, assalto, assédio e combinações desses delitos. E também tinham sido diagnosticados com graves distúrbios mentais ou com a possibilidade de tê-los. Alguns dos pacientes detentos tinham sido inocentados dos seus crimes por motivo de insanidade e condenados a permanecer naquele local. Outros eram completamente psicóticos e necessitavam de tratamento. E outros ainda estavam lá para serem examinados e avaliados, para que se fosse determinada a sua aptidão para prosseguir.
Todos ficavam presos na unidade 24 horas por dia e só tinham autorização para sair para consultas médicas ou sessões no tribunal. E mesmo assim, escoltados e com algemas nos pulsos e nos tornozelos. Os incidentes eram ocorrências esperadas. Pacientes atacando a equipe, pacientes atacando outros pacientes, pacientes atacando a si mesmos, pacientes tentando fugir. Os incidentes com a equipe também representavam um problema. A equipe manipulando pacientes, problemas com drogas, licença médica e seguro de acidente no trabalho, conflitos entre os membros da equipe, uma eterna rotatividade nos cargos de psicólogo, psiquiatra, administrador, problemas hidráulicos e elétricos, e etc, etc, etc. O lugar era movimentado, explosivo, deprimente e incivilizado. Nem mesmo as plantas cresciam ali. Assim, quando o outro daqueles psicólogos apareceu, todos partimos do princípio de que ele tentaria agitar as coisas e implementar programas avançadíssimos, e em seguida partiria, quase que tão rápido quanto chegara. Todos já havíamos visto esse filme. Entretanto, dessa vez quem chegou foi o Dr. Hewlett, que além de ser uma pessoa bastante cordial, dava a impressão de não fazer quase nada. Ele não fazia avaliações ou diagnósticos, não oferecia nenhuma terapia e não aplicava testes psicológicos. Frequentemente chegava tarde, não comparecia às conferências sobre os casos e tampouco participava do registro de informações obrigatório. Em vez disso, ele praticava um processo esquisito de Ho'oponopono de identidade própria, que tinha alguma coisa a ver com assumir completamente a responsabilidade por si mesmo, olhar somente para si mesmo e permitir a remoção das energias negativas e indesejadas dentro de si mesmo. O mais estranho de tudo era o fato de que esse psicólogo parecia sempre à vontade e dava até mesmo a impressão de estar realmente se distraindo. Ele ria muito, divertia-se com os pacientes e com a equipe e parecia genuinamente gostar do que fazia. Ao mesmo tempo, todo mundo parecia amá-lo, apreciá-lo, mesmo parecendo que ele não trabalhava muito. E as coisas começaram a mudar. As celas de reclusão começaram a se esvaziar. Os pacientes estavam se tornando responsáveis pelas suas próprias necessidades e assuntos. Também começaram a participar do planejamento e a implementar programas e projetos para si mesmo. Os níveis de medicação também estavam caindo e os pacientes começaram a ter permissão para deixar a unidade sem estar algemados. A unidade adquiriu vida, ficou mais calma, mais leve, mais segura, mais ativa, mais divertida e mais produtiva. As plantas começaram a crescer. Os problemas hidráulicos se tornaram quase inexistentes. Os incidentes de violência na unidade passaram a ser raros e a equipe pareceu mais harmoniosa, relaxada e entusiasmada. Duas situações específicas exerceram em mim um impacto memorável. Havia um paciente que sofria gravemente de delírio e paranoia. Tinha um histórico de agressão e violência. Havia ferido com gravidade várias pessoas, tanto no hospital quanto em público do lado de fora, e havia sido internado diversas vezes em hospitais. Eu morria de medo dele. O cabelo na minha nuca ficava em pé sempre que ele estava por perto. Foi então que, para minha grande surpresa,
1 ou 2 anos depois que o Dr. Hulem ter aparecido, dei com ele caminhando na minha direção, escoltado sem algemas, e não senti nenhum arrepio na nuca. A minha reação habitual era de estar pronta para correr, e isso não se manifestou. Na realidade, reparei que ele parecia calmo. Soube que ele já estava fora da cela de reclusão e sem usar algemas havia algum tempo. E a única explicação era que alguns dos membros da equipe estavam praticando o Ho'oponopono que o Dr. Hulem compartilhara com eles. A outra situação teve lugar enquanto eu estava assistindo ao noticiário na televisão. O comparecimento ao tribunal de um paciente da SISU, que havia molestado e assassinado uma menina de 3 ou 4 anos de idade, apareceu nas notícias. Esse paciente fora hospitalizado por ter sido considerado incapaz de se defender das acusações apresentadas contra ele. Embora quase todos os outros prisioneiros e seus advogados houvessem optado por se declarar inocentes por motivo de insanidade, e provavelmente sempre o fariam, não foi o que esse paciente fez. Ele se postou no tribunal diante do juiz e proclamou com humildade e remorso: sou responsável e lamento o que eu fiz. Ninguém esperava por isso. O juiz levou alguns instantes para entender o que acabara de acontecer. O tom de voz do juiz e dos advogados era agora suave, e todos os que o cercavam pareciam estar olhando para ele com um sorriso afetuoso. Foi um momento importante. Assim, quando o Dr. Hulem perguntou certa tarde se alguns de nós gostaríamos de saber mais a respeito do Ho'oponopono, aceitei de imediato, esperando ansiosa que ele nos ensinasse. Quase 20 anos se passaram e ainda tenho profunda admiração pelo que vim a saber depois, que era a divindade atuando através do Dr. Hulem no Hawaii State Hospital. Sou eternamente grata ao Dr. Hulem e ao processo esquisito que ele trouxe consigo. A propósito, caso você esteja querendo saber, esse paciente foi considerado simplesmente culpado, sem nenhum atenuante devido a uma possível doença mental, tendo sido, de certa maneira, recompensado pelo juiz, que atendeu ao seu pedido de cumprir a pena em uma penitenciária federal no seu estado natal, onde poderia ficar perto da esposa e dos filhos. Paz, OH. E assim encerrou o e-mail. Lindo esse depoimento, né, gente? Aí está o Dr. Hulem. Havia de fato realizado um milagre no hospital. Ao praticar o amor e o perdão, ele transformou pessoas incorrigíveis e de muitas maneiras consideradas a escória da sociedade. Esse é o poder do amor. E é claro que eu ainda queria saber mais. Também desejava que ele preenchesse quaisquer buracos na história a respeito dos anos que ele passou naquele hospital psiquiátrico. E ele me enviou o seguinte e-mail: Awakua, está concluído, declarou Morna sem ser enfática. Lembra da Morna, Morna Simeona, que era a Hakuna que ensinou Ho'oponopono para o Dr. Hulem? Então, isso aqui o Dr. Hulem está contando um e-mail para o Joey, como que foi esse processo, e ele cita a Morna, porque assim como a gente já viu nas aulas anteriores, ele era um discípulo da Morna, né? E assim como o Joey, que tudo que sentia ia consultar o Dr. Hulem, o Dr. Hulem também ia se consultar com a Morna. Então ele traz: está concluído, declarou Morna sem ser enfática. O que está concluído? Perguntei. O seu trabalho no Hawaii State Hospital está concluído. Julho de 1987. Não voltei mais ao hospital.
nem mesmo quando fui convidado para minha festa de despedida. Adorei minha permanência no Hawaii State Hospital, na unidade forense. Adorei as pessoas da ala. Em algum momento, não sei exatamente qual, deixei de ser o psicólogo da equipe e passei a ser um membro da família. Vivi na ala durante 3 anos, 20 horas por semana. Eu estava lá quando o uso das celas de reclusão e de algemas simplesmente se evaporaram. Em algum momento. Quando? Ninguém sabe. A violência física e verbal também se evaporou quase completamente. A mudança na ala de um lugar desequilibrado e tenso para um local tranquilo ocorreu de forma simples e sem esforço consciente. Desejo deixar claro que eu era um membro próximo e ativo da família na ala, e não um espectador. De fato, eu não oferecia terapia, não aplicava testes psicológicos, não comparecia às reuniões da equipe sobre os pacientes. No entanto, eu estava intimamente envolvido com o funcionamento da ala. Não deixei de executar as funções habituais do psicólogo da equipe por sentir que elas eram inúteis. Eu simplesmente o fiz por motivos desconhecidos. Entretanto, eu percorria a ala e participava da preparação dos biscoitos, do jogging, das partidas de tênis fora da ala. Porém, mais do que tudo, eu fazia a minha limpeza antes, durante e depois de cada visita à ala. Todas as semanas, durante 3 anos. Eu purificava tudo o que estivesse acontecendo em mim relacionado com a ala. Todas as manhãs e todas as noites. E também quando qualquer coisa a respeito da ala me vinha à cabeça. Obrigada, eu te amo, paz do eu, Israel Kala Heulen. O meu aprendizado com esse homem incrível ainda não terminou. Decidimos que começaríamos a oferecer seminários juntos. E é claro que seríamos coautores desse livro. Mas pelo menos agora eu tinha a história completa a respeito de como ele ajudou a curar uma ala inteira de criminosos que sofriam de doenças mentais. Ele fez isso como faz tudo mais, trabalhando em si mesmo. E ele trabalha em si mesmo com 3 simples palavras: eu te amo. Se eu precisasse resumir em breves etapas o método modernizado da identidade própria por meio do Ho'oponopono que o Dr. Heulen ensina, o resultado talvez fosse algo assim: fazer uma limpeza contínua, agir em função de ideias e oportunidades que surgem no nosso caminho e fazer uma limpeza contínua. É isso aí. Esse talvez seja o caminho mais curto para o sucesso, jamais criado. Talvez seja o caminho de menor resistência. E tudo começa e termina com uma frase mágica: eu te amo. Essa é a maneira de penetrar a zona de limite zero. E sim, eu te amo. E assim nós terminamos o capítulo 14. Daqui para frente ainda tem um epílogo, mas a parte central, o conteúdo central do livro, nós finalizamos. Mas continua aqui no vídeo comigo, que eu quero te contar um pouquinho sobre o próximo livro que nós vamos aprender. Essa foi a última aula do livro, mas como tem a parte do epílogo, que ele vai ser aqui, gente, um pouco de reflexões do Dr. Heulen, reflexões do Joy, vai trazer um pouco mais aprofundado alguns conceitos do livro. E lembrando que eu também estou devendo para vocês um vídeo sobre água purificada azul e também um outro vídeo mostrando ali um esquema de como que o Ho'oponopono funciona. Eu vou encerrar essa aula aqui no capítulo 14.
E vou deixar disponibilizado para vocês um vídeo extra, que não é exatamente uma aula de Ho'oponopono, mas é um vídeo extra só com a parte de epílogo. Porque aí a gente faz o epílogo e eu trago para vocês esses outros vídeos que eu também fiquei devendo. Combinado? Deixa para mim aqui nos comentários se para você tá tudo bem a gente ter um vídeo extra com os epílogos. E assim, quero apresentar para você agora o nosso próximo livro. Vai aparecer aqui na tela para vocês. O livro chama Efeito Sombra e ele é um livro um pouco antigo. O Efeito Sombra, ele foi escrito por 3 autores, eu vou deixar aqui embaixo para vocês no vídeo. O nome desses autores também, além da capa que já está aqui. Um é muito famoso, que é o Deepak Chopra, que ele ficou profundamente, acho que internacionalmente conhecido com o livro O Poder do Agora, que também é um livro muito incrível. A segunda autora dele é a Debbie Ford, também escrito pela Marianne Wilson. E por que eu escolhi trazer esse livro também para a gente poder dar continuidade? Porque aqui no livro do Ho'oponopono, o Dr. Hewlett traz muito que a gente precisa ter essa conexão com a gente e tem que purificar a gente. E o livro Efeito Sombra, ele traz uma percepção integral a respeito de quem nós somos. O nosso lado luz e o nosso lado sombra. Todos nós temos um lado que a gente gosta de ressaltar, de compartilhar com as pessoas, mas nós também temos um lado que a gente gosta de esconder debaixo do tapete. Aquela parte nossa que às vezes a gente sente constrangido, que a gente fica envergonhado, aquela parte que a gente não aceita em nós mesmos, que a gente critica em nós mesmos. E o livro Efeito Sombra, ele ensina como que a gente pode se conectar com a nossa sombra e fazer com que essa parte sombria de nós seja força, combustível para nos impulsionar para uma vida fantástica. É um livro extraordinário e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Então eu quero você presente, me acompanhando nesse estudo também. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo, que é o bônus extra do epílogo. E em seguida, vamos começar o estudo do efeito sombra. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Conto com seu comentário aqui embaixo. Ativa as notificações, deixa seu joinha e compartilha esse vídeo.